Aleluia! Gente, é um privilégio estar aqui com vocês esses anos todos. E eu sempre tenho estado, a maioria das vezes, sozinho. Hoje estou com a minha esposa e com a minha melhor parte. E é tão bom ver o que Deus está fazendo nessa casa. Eu conheci o Milton e a sua esposa, Vivi, faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos, faz não? 20 anos, né? 20 anos. E eu vi toda a história, tudo que Deus construiu. Eu fico tão grato a Deus, tão grato, porque não tem uma vez que eu não venho aqui que eu não note uma diferença na proporção da unção, no crescimento numérico da igreja, na excelência, no carinho, no amor. E é tudo de bom estar nessa casa. Eu carrego uma mensagem. Na realidade, eu não sou um pregador de simplesmente pregar. Eu gosto de sempre estar trabalhando um tema, uma mensagem. E desde muito cedo, Deus me chamou para ser um avivalista. A minha forma de ser um avivalista, ela é um pouco diferente do que nós estamos acostumados, porque a gente pensa sempre no avivalista naquele tom de manifestações e gritaria e correria. Isso também acontece muitas vezes nas minhas reuniões, vocês têm visto isso muitas vezes aqui, Deus nos tocar de forma extraordinária. Mas um dos aspectos do meu ministério avivalístico é alinhamento, é trazer ordem e decência no padrão de Deus. Porque quando a gente pensa ordem e decência, a nossa tendência é olhar a questão na ótica comportamental. Não, a ordem e a decência está em alinhar céus com a terra, alinhar terra com os céus. Tanto é que a oração do Pai Nosso, ela é extremamente importante para nós. A gente muitas vezes não presta atenção no que o Senhor Jesus nos ensinou ali, mas um dos pontos principais é a nossa relação com o nosso Deus e Pai, né? O Pai é nosso, nós somos uma família, e como família de Deus, Ele dá a nós uma missão, de nós nos posicionarmos de tal forma em que os céus desçam à terra. Esse é o grande objetivo. Ele não nos manda orar, que cumpra-se aqui na terra a sua vontade, como é feita nos céus. Quando a gente olha essa questão, a gente para pensar assim, mas puxa vida, será que vai vir anjo de lá? Se vai vir fogo de lá? Vai vir glória de lá? O que vai vir dos céus na terra, né? Venha os céus na terra. Mas todo texto tem o seu contexto. E esse contexto nos leva desde Gênesis até Apocalipse. Todas as vezes que Deus tocou a terra, Ele sempre usou pessoas. Sempre usou pessoas. Deixa eu fazer uma análise bem rápida. Você vai observar que quando Ele quis tocar o Éden, Ele levantou Adão e Eva. Quando Ele quis livrar a humanidade do seu extermínio, levantou Noé e a sua família. Quando Ele quis criar uma nação, Ele levantou Abraão e a sua família. Quando Ele quis libertar essa nação da escravidão, levantou Moisés. Quando Ele quis introduzir esse povo na terra prometida, Ele levantou Josué. Quando Ele quis estabelecer o seu juízo, Ele levantou os vários juízes, sendo que o primeiro dele foi Samuel. Depois, na monarquia, Ele levantou um rei segundo o seu próprio coração, Davi. Quando chegou então a dispensação da graça, o tempo da igreja, Ele levantou os apóstolos. E a história, ela se repete. Eu chamo isso de verdades recorrentes. E as verdades recorrentes, elas precisam ser muito bem observadas. Porque a semelhança das leis da química, da física, as leis que controlam o mundo natural, existem também leis que governam o mundo sobrenatural. E quando eu falo sobre avivamento, é falar um pouquinho sobre esse alinhamento entre céus e terra, falar um pouquinho sobre como que nós podemos trazer os céus para a terra. E nós vamos fazer isso a partir do quê? Do nosso entendimento. O que é o movimento da glória? Repita comigo, movimento da glória. Mais uma vez, diga, movimento da glória. Você vai sempre observar, tanto na antiga como na nova aliança, os homens por meio de quem Deus movimentou a sua glória, fez com que os céus descessem aqui, sempre foram homens ungidos. A gente vê as várias formas das características da unção. Temos a unção no Antigo Testamento, temos a unção no Novo Testamento, e a unção, ela pode ser talvez exemplificada no sentido de nós estarmos cheios do Espírito Santo.
Se você olha no passado, nós tínhamos os sacerdotes, os reis e os profetas que eram ungidos. Na nova aliança, isso ampliou para todos os santos. Se você pega a primeira carta de João, ele fala que nós temos a unção. Mas ao mesmo tempo, como na antiga aliança, na nova acontece. Ou seja, não era apenas uma dedicação de ter o Espírito, mas de buscar estar cheio do Espírito. E esse mandamento, ele veio para a nova aliança. Efésios capítulo 5, versículo 17, diz: enchei-vos do Espírito Santo. Então, para que nós possamos trazer os céus para a terra, nós não vamos trazer simplesmente por nossa humanidade. Nós vamos trazer através de uma humanidade ungida, uma humanidade embriagada do Espírito Santo, uma humanidade embriagada do mover da glória de Deus. Porque todos os homens de Deus que foram instrumentos da movimentação da glória foram homens ungidos, ou outra palavra, cheios do Espírito Santo. Vamos pegar aqui alguns relatos importantes sobre isso. A consciência de céus na terra, a consciência de que os homens cheios do Espírito Santo seriam os instrumentos pelos quais Deus tocaria a terra, esteve desde sempre. Primeiramente profético. Se você olhar Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, a Bíblia diz que nos últimos tempos o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Então observe que quando não era mais apenas sobre reis, sacerdotes e profetas, quando se tornou para todos, o princípio era o mesmo, ou seja, o movimento da glória será por intermédio de pessoas cheias do Espírito Santo. Vem João, interessante, ele era o profeta precursor que prepararia o caminho para o Senhor. Ele começa no versículo 29 do capítulo 1 do seu livro, dizendo assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu Jesus como aquele que havia sido enviado, ou seja, ele viu que os céus fariam algo na terra, ele percebeu um alinhamento entre céus e terra, e ele não se limitou a isso, ele novamente transportou esse alinhamento a uma vida no Espírito. Ele diz: olha, esse daí não é apenas que tira o pecado do mundo, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e poder. Quando Jesus se levantou, ele treinou então os seus 12, e ele entendeu que o movimento da glória seria agora pela igreja, e a igreja não poderia ser nada mais, nada menos do que governada por homens cheios do Espírito Santo. Por isso que você olha no livro de Lucas capítulo 24, versículo 44 e diante, dizendo assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam a promessa do meu Pai. Capítulo 1 de Atos, ele começa o seu ministério dando instruções proféticas, mandamentos pelo Espírito, e diz novamente para eles: olha, não se distraem com as coisas deste mundo, ou seja, porque tempos e épocas não pertencem a vocês, mas o que pertence a vocês tem uma vida cheia do Espírito Santo, para serem o quê? Testemunha. Você percebe que toda vez que nós temos uma nova estação, uma nova forma dos céus tocarem a terra, sempre a pessoa do Espírito Santo está presente, sempre o homem está presente numa vida cheia do Espírito Santo. Então essa relação entre céus e terra, ela parte de homens cheios do Espírito Santo. Você observa que essa mesma verdade, ela ocorreu na própria vida dos apóstolos, quando eles cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, você percebe que Atos capítulo 8, estava lá novamente, eles cheios do Espírito Santo em Samaria. Atos capítulo 10, estavam eles cheios do Espírito Santo novamente em Jope. Se você observa Atos capítulo 19, eles estavam cheios do Espírito Santo em Éfeso. Então, as cidades onde os céus tocavam a terra, as cidades onde os céus podiam tocar, eram lugares onde o Espírito Santo, por intermédio de pessoas, ele podia se movimentar. Então a gente chega aqui num entendimento muito importante, de que os céus não tocarão a terra sem que duas grandes pessoas entrem em ação, o homem e a pessoa do Espírito Santo. E eu e você, que queremos ver o movimento da glória, quem quer ver o movimento da glória? Diga amém. Oh, 1, 2, 3 aqui, quem quer ver o movimento da glória? Diga amém. Aleluia. Eu já estou pregando há 34 minutos, é verdade? Ah, não, eu estou ficando maluco aqui, né? Eu estou quase chamando Jesus de Genésio. Eu vi o relógio lá, 34 minutos. Ok. Bem, então, nós precisamos entender assim:
O Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, é aquele que entende as profundezas de Deus. Ninguém pode conhecer a mente do Senhor senão o seu próprio Espírito. Nós nunca vamos conseguir nos movimentar a partir da falta de entendimento. Nós nunca vamos conseguir fluir sem a clareza do que Deus quer fazer. Por exemplo, você pega Jesus, ele dizia assim, tudo que eu faço é porque eu vejo meu Pai fazer. Sempre houve uma relação do que ele entendia nos céus, uma manifestação do que estava acontecendo na terra. Se você pega, por exemplo, Moisés, na antiga aliança, ele viu o tabernáculo nos céus e agora com aquela imagem que ele havia recebido, ele estava construindo na terra. Se você pega João, a respeito do futuro, ele viu o que estava acontecendo nos céus e pôde profetizar o que aconteceria no futuro. É sempre assim. E a pessoa do Espírito Santo é quem pode te mostrar essas coisas. A pessoa do Espírito Santo é quem pode levar você essa compreensão, porque a compreensão é necessária para que haja fé. Não, acho que duas pessoas aqui entenderam. Pastor, eu sempre entendi fé como falta de razão. Não. A fé, ela deixa de ser fé quando ela é fundamentada na razão humana. A fé, ela é fé de verdade quando ela se fundamenta na razão divina. Você quer ver uma coisa? Noé. A Bíblia fala no livro de Hebreus capítulo 11, homem cheio do Espírito Santo, que ele entendeu. Diga comigo, entendeu. Entendeu, fala de novo, entendeu. Entendeu o quê? O que Deus faria. Se ele não tivesse entendido que Deus destruiria a terra por água e que ele necessitaria em fé construir uma arca, ele não teria sido um instrumento dos céus tocarem a terra. Ele não seria um instrumento de Deus se manifestar onde ele estava. Se você não perceber, por exemplo, como Moisés entendeu, ele viu a sarça pegando fogo e não se consumindo, se aproximou daquela sarça, e naquela experiência ele entendeu o que os céus queriam fazer. Desça ao Egito e diga a Faraó, deixa o meu povo ir. Razão divina. Todas as atitudes tomadas por uma razão divina, não humana. Não humana. Se você observa Josué, após ser treinado por Moisés por muito tempo, o primeiro capítulo de Josué começa assim: Josué, meu servo Moisés morreu. Agora você assuma a sua posição e faça o povo entrar na terra que eu prometi com juramento, terra que mana a lei de mel. Razão. Muitas vezes, quando nós falamos sobre avivamento, sobre alinhamento entre céus e terra, sobre movimentação da glória, eu não sei por que cargas d'água a gente imagina a ignorância como parte disso, e não é verdade. A ignorância sempre vai desalinhar os céus da terra, porque foi o próprio Senhor Jesus que disse, vocês estão incorrendo em grande erro, vocês estão sendo destruídos porque lhe faltam o quê? O conhecimento de quem Deus é e do seu poder. Então, o conhecimento não humano, o conhecimento da proposta divina, ela é extremamente importante para o quê? Um avivamento que vai além do barulho, um avivamento que vai além da empolgação. Por que eu falo além? Porque faz parte o barulho, aleluia. Porque além da empolgação, porque faz parte a empolgação. Eu não descaracterizo um avivamento onde essas coisas não aconteçam. Ela faz parte da natureza humana. Nós somos almas viventes e como almas viventes, a gente tem que celebrar a presença do Espírito, a gente tem que celebrar a manifestação de Deus, a gente tem que celebrar a forma de Deus agir, glória a Deus, mas não uma celebração burra, uma celebração que entende o que Deus está construindo, que entende o que Deus está edificando, que entende o que Ele vai fazer quando os céus tocarem até. Quem está comigo aqui, diga amém. Por exemplo, nós pegamos a nova aliança e percebemos isso. Quando Paulo, ele não tinha entendimento. Atos capítulo 7, ele matou Estevão, consentindo com a sua morte. Atos capítulo 8, ele vai às casas e leva os irmãos presos, e muitos foram mortos por causa daquela prisão. Ele então recebe cartas e vai para Damasco, uma outra cidade um pouco mais distante de Jerusalém, para perseguir a igreja que estava lá, porque ele fez isso, como ele mesmo diz em Filipenses, pela ignorância. Pela ignorância, ele havia perseguido o que Deus estava fazendo. Tanto é que quando Jesus aparece para ele, Atos capítulo 9, diz assim, Paulo, por que você me persegues?
A ignorância faz com que nós não alinhemos céus e terra. Pelo contrário, ele nos desalinha. Você pode estar perseguindo, falando mal, está se posicionando equivocadamente sobre o que Deus está fazendo por causa da ignorância. Então, quando a gente fala sobre a pessoa do Espírito Santo, manifestando através de homens o que os céus querem fazer na terra, um dos primeiros princípios é a iluminação do nosso entendimento, é a clareza mental para que nós tenhamos uma fé no Senhor. Observe que o apóstolo Paulo, então, depois que ele recebe a revelação, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem me persegue, vá à rua direita, e sim, Senhor, irei para a rua direita. Você vai então para o livro de Lucas, livro de Atos, capítulo 26, versículo 19, ele chega para o rei Agripa e disse assim, rei Agripa, eu estou preso aqui não porque eu sou um delinquente, eu estou preso porque eu não fui desobediente a uma visão celestial. Quando ele escreve as suas cartas, diz assim, eu conheço o homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas conheço um homem que foi levado ao terceiro céu e ouviu coisas. Você está entendendo? Todos os homens que fazem o que fazem, eles fazem o que fazem porque entenderam o que Deus deseja fazer. É simples assim. Então acho que você não entendeu. Todos os homens da terra que fazem o que fazem, eles fazem porque entenderam o que Deus queria fazer. Aleluia. Os dois estão entendendo. Todos os homens que fazem o que fazem na terra, eles fazem porque entenderam o que Deus queria fazer. Aleluia. Então, se você pode pegar todos os homens, Noé fez o que fez porque entendeu o que Deus queria fazer. Abraão fez o que fez porque entendeu o que Deus queria fazer. Moisés fez o que fez porque entendeu o que Deus queria fazer. Davi fez o que fez porque entendeu o que Deus queria fazer. Jesus fez o que fez porque entendeu o que Deus queria fazer. Os apóstolos fizeram o que fizeram pelo que Deus quis fazer. E eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Você não vai chegar a esse nível de entendimento apenas por sua capacidade cognitiva. Você não vai chegar a esse nível de conhecimento simplesmente com as suas forças. Você só chega lá se o Espírito Santo abrir os olhos do seu entendimento, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios, o que os ouvidos não ouviram, o que os olhos não viram, o que não percebeu o coração humano. Deixa eu interpretar para você outra coisa. Você não entende a vontade de Deus com os ouvidos naturais, você não entende a vontade de Deus com os olhos naturais, você não entende a vontade de Deus com o coração natural. Você só recebe isso por revelação. Revelação. Aleluia. E quem é que pode fazer isso? Só o Espírito Santo. Quem é que pode fazer isso? Só o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está nas duas dimensões, está no céu e na terra. Como assim? Ele está no céu porque ele conhece as profundezas de Deus, e ele está na terra porque ele conhece o teu coração. Não, os dois aqui, aleluia. Aleluia, ele está no céu e na terra porque ele está lá, ele entende o momento profético dos céus na terra, e ele está na terra porque ele está dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. A partir desse entendimento, você vai ver o que Paulo escreveu no livro de Efésios 5,17, enchei-vos do Espírito. Isso leva-nos a pensar o seguinte: se eu tenho uma prioridade na minha vida, é uma prioridade extremamente urgente, necessária, nunca desprezível, que é ser cheio do Espírito. Porque é um mandamento. Porque no momento em que você não está embriagado do Espírito, você está embriagado de qualquer outra coisa. No momento que você não está possuído do Espírito, você está possuído de qualquer outra coisa. E aí você observa o que Paulo escreveu na sua carta aos Coríntios, capítulo 2, em 1 Coríntios. Olha, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e poder. Agora perceba bem o que Paulo prepara para falar, para que a vossa fé não seja fundamentada na sabedoria dos homens. Eu quero parar por aqui. É possível ter uma fé intelectual. A fé intelectual, ela não entende as coisas de Deus, porque a fé intelectual, ela cai no próprio texto de 1 Coríntios capítulo 2, ela parece loucura. Porque quando você vai ver como os céus operam na terra, é loucura para a mente carnal, é loucura para a mente humana.
Um dia uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, você prega uma mensagem que parece que você quer que a gente seja meio maluco. Eu falei assim: não é? Eu falei assim: não, eu não sou maluco. Eu falei: você é maluco assim. Eu falei: não sou maluco, vai ser maluco assim. Primeiro, a Bíblia fala que aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. Você é salva? Sou, então você é doida. Eu falei: mas como assim, pastor? Deixa eu brincar um pouquinho mais com você. Eu falei assim: você acredita que o universo, todos os átomos, todos os quantos, todas as supernovas, todos os buracos negros, todas as galáxias, tudo que você imagina, você olha para o sol não é sol, o sol é a evidência da palavra de Deus materializada, a lua não é só lua, é a evidência da palavra de Deus materializada, a beleza de uma flor é apenas a beleza de uma flor, é a beleza da palavra materializada. Você acredita que tudo foi criado pela palavra de Deus? Creio. Você é normal? Não, você crê então que uma virgem concebeu um filho? Você creio. Maria concebeu Jesus. E você se acha em perfeita sanidade mental acreditando um negócio desse? A questão é que nós não paramos para pensar nos conceitos bíblicos. Todas as vezes que você quis que os céus descessem à terra por sua própria capacidade humana de entender as coisas, sabe o que aconteceu? Você estragou e vai continuar estragando tudo. Porque a capacidade humana é incapaz de entender. A capacidade humana é incapaz de entender. Porque a forma que Deus faz é sobrenatural. Como Deus entra no natural é sobrenatural. Não é normal. Todo homem que quer ser normal, ele nunca vai ser um agente dos céus na terra. Todo homem que quer ser normal, dono da sua própria vida, quer ter uma vida muito certinha, muito bonitinha, muito quadradinha aos padrões culturais de onde ele vive, ele nunca vai ser alguém que de fato vai ver o movimento da glória por intermédio de si. Por quê? Escute bem, porque o sistema é formatado para Satanás. O sistema não é formatado para Deus. Ah, pastor, nunca vi isso na Bíblia. O mundo jaz no maligno. Ué, se o mundo jaz no maligno, todo o sistema de gerenciamento secular, ele é preparado para Satanás operar, não para Deus. Então, se você for no curso natural, você vai sempre se deparar com o padrão satânico. Por isso que Deus é sobrenatural. Ele tem que entrar e quebrar essas cadeias do inferno. Ele tem que entrar e quebrar essas cadeias do inferno. Você está comigo aqui ou não? Gente, não é difícil de entender isso. Qual é o sistema pró-cristão? Nem as próprias igrejas são pró-Cristo. Olha a igreja de Laodiceia. Jesus onde estava? Do lado de fora. Ah, nunca reparei isso aí. Está falando isso, que tu a porta e bato. Eu sempre usei isso para evangelizar o perdido. Não, aquele é para evangelizar o crente desviado. Que texto não é para evangelizar o perdido. Se é perdido, é porque ele se perdeu. Você conhece algum sistema nesse mundo que coopera para o padrão cristão? O mundo é anticristo. O mundo é anti-céu. O mundo é anti-glória. O mundo é anti-igreja. O mundo é anti. A nossa forma de operar para trazer os céus à terra precisa ser sobrenatural. Então a razão que governa a gente não deve ser uma razão natural. Tem que ser uma razão divina. E é aqui que muitas vezes nós colapsamos a nossa relação entre céus e terra. Porque nós achamos que é de uma forma natural. Vamos primeiramente pensar em quem Deus escolhe para manifestar. Quem são? Os homens. Mas não é o homem qualquer. São aqueles igual você que está dando desculpa. Eu não sou, mas ele usa quem não é. Então você acabou de ser o candidato aceito. Veja que não são muitos nobres e poderosos. Pois bem, você mesmo, que não tem um gato para rascar pelo rabo. É você que ele acabou de escolher agora. Não era mais fácil Deus levantar o Elon Musk? Não era mais fácil levantar o Bill Gates? Não era mais fácil levantar o Zuckerberg e pegar toda a riqueza dele? Esse cara pode plantar uma igreja em cada país, em cada estado, em cada cidade, sustentar 1 milhão de missionários. Mas qual você, que não tem um gato para arrastar pelo rabo e sustentar a obra missionária? Quem que entende um negócio desse?
Entende? Eu falo, Deus, você é muito burocrático. Você complica as coisas para o nosso lado. Está comigo aqui ou não? Pega Paulo, que possivelmente pelas tradições ocuparia o lugar de Gamaliel. Gamaliel, um homem altamente conceituado dentro do farisaísmo. Paulo, primeiramente é odiado, para depois ser enviado. Não podia ser antes. E estava tudo em paz, ele já estava lá no meio. Tinha aquela revelação. Gente, imagina ele lá no cenário. Jesus falou comigo. Agora ele virou inimigo, porque a Bíblia é clara assim, aquele que procurava destruir a fé, agora prega a fé que estava procurando destruir. É tudo o contrário. Então é interessante isso, é interessante porque quando você observa, até os nossos próprios testemunhos, sempre eles estão na contramão. Você pega geralmente o cara que é uma bênção na igreja, foi o pior tranqueira da cidade. Eu vou te dar uma chave para você ganhar uma cidade. Você quer ganhar uma cidade? Procura o tranqueira, o pior, aquele que nem o diabo anda perto dele, que tem medo de perder o trono. Vá atrás desse cara, meu amigo. Mas eu não tô aqui. A Bíblia fala de Jesus. Sabe quem Jesus era para a sociedade? Homem desprezível. Ninguém foi mais desprezível como o homem, senão Jesus. Quem foi João? O cara que comia gafanhoto e mel. O mel era para tapear o gosto ruim do gafanhoto. Era um gafanhoto e um pote de mel. Um gafanhoto e um pote de mel. Não é maluco? Não é maluco o negócio? Não é maluco? Fala sério. Pega Moisés. O cara lá. Herdeiro do trono do faraó. Não sei se era herdeiro ou não, mas vamos acreditar que era. Dentro da família. Parte da monarquia. Parte do sistema político. Deus faz ele ser odioso, rejeitado, perseguido, ia matá-lo. Aí depois manda ele de volta. Jesus pega o ladrão e dá o dinheiro para o cara cuidar. Aí pega o incrédulo Tomé e envia ele para ser apóstolo. Por isso que foi apóstolo na Índia, olha o que deu. Eu estou brincando. Brincadeirinha. É tudo contrário. Porque o movimento da glória, ou seja, céus tocando a terra, por intermédio de pessoas cheias do Espírito Santo, não pode obter os resultados por uma forma natural, é sobrenatural. Mas isso não é ignorância. É isso que é o grande segredo, porque geralmente quando a gente fala sobre o sobrenatural, a gente sempre está tratando o crente como estúpido, como ignorante, como incapaz, como alguém que não tem uma mente pensante. Eu tenho uma mente pensante, mas eu penso nas coisas que são dos céus, não que são da terra. Não, acho que tem uns dois que pensam igual eu aqui. Colossenses capítulo 3, eu tenho uma mente pensante. Quem tem uma mente pensante aqui? Aleluia. Você vê que depois do quarto de conferência, o Teco não fala com o Tico e a gente só está da glória. A gente vai conversar em língua estranha com o outro aí. É fato que às vezes meu ser pensante é meio ignorante. Mas eu sou um ser pensante. Agora, eu penso em quê? Nas coisas que são de cima, não nas que são de baixo. Nas coisas que são dos céus, não nas que são da terra. Eu penso nas coisas que são eternas, não nas coisas que são temporais. E quem é que pode fazer isso? As faculdades. As faculdades tiraram Deus lá de dentro há muitos anos atrás. Então você vai querer encontrar Deus no natural? Você vai querer encontrar Deus no sistema? Você vai querer encontrar Deus aonde? Tem que ser na igreja, lugar dos doidos, onde os doidos se reúnem. Os malucos que acreditam numa coisa que ninguém mais acredita. Que confiam em alguém que ele não vê, às vezes não sente. Mas confia. Ou não confia? Então
Então essa primeira verdade aqui, ela precisa ser muito bem estabelecida dentro de nós. Porque essa ideia de que a gente acha, né, eu vou concluir esse primeiro tópico aqui, de que Deus faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, é uma verdade limitada. Porque Deus faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, segundo o que Ele determinou que seria. Ou seja, Deus também não está escrevendo a história conforme a oportunidade vai sendo dada. Deus não é pego de surpresa. Aquela nação deu um momento de bobeira, eu vou entrar lá. Aquele irmão ali, aquela pessoa deu um momento de bobeira, eu vou converter ele. Espera um pouquinho, gente. Que Deus é esse que a gente crê? Nós cremos num Deus que tem o controle da história. Nós cremos num Deus que sabe o fim desde o começo. Agora, tente imaginar você nesse nível de intimidade com Ele. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quem está comigo aqui, diga amém. Sabe uma das coisas que eu mais gosto do Apocalipse? É que João estava escrevendo sobre o fim, com aquele que era o começo e o fim, e ele estava no meio. Loucura, Apocalipse. Loucura. Agora tente imaginar não só João escrevendo o Apocalipse, é ele agora vivendo o que ele escreveu. O camarada já tinha lido o fim do livro e voltou para o primeiro capítulo. Então, você tem que entender que Deus faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, dentro do padrão que Ele escolheu. E o padrão profético não é aleatório como nós imaginamos. Não é aleatório. Por exemplo, vamos supor que você dê a louca de ser mais louco do que você já é louco, de construir uma arca. Você acha que Deus vai usar essa arca? Não vai usar essa arca, só se for morar em São Paulo, para os alagamentos que tem lá. Por mais que seja bíblico, é fora do contexto profético. Isso serviu para Noé, não vai servir para você. Se você quiser construir o tabernáculo com o átrio, o santo e o santíssimo lugar, e achar que Deus vai manifestar ali, você está aí completamente equivocado, porque o véu já rasgou. Deus já não está mais naquela forma de operar. Por mais que esteja na Bíblia. O fato é que nós temos que entender os nossos tempos. Eu preguei bastante sobre isso, eu não sei se vai ficar disponível a mensagem lá na Alcance Curitiba, depois vocês ouvem essa mensagem que aqui é a melhor parte para provocar o marciano. Então, a gente tem que discernir os tempos. E que tempo que é esse? Que tempo que é o agora? Como que nós vamos movimentar os céus a favor da terra hoje? Nós como crentes, esquece o mundo é inimigo de Deus, o mundo não tem nada para oferecer para Deus. Deus até nos fala a nós não sermos amigos do mundo, porque se tornando amigo do mundo, você se torna inimigo de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então, tem que pensar nesse ambiente. Como é que Deus vai usar o cristão para que o cristão se torne um agente dos céus na terra, trazendo essa movimentação da glória? Simples. Se o Éden foi um templo para Adão, se a arca foi um templo para Noé, se a peregrinação foi um templo para Moisés, se a libertação do povo do Egito foi um templo para Josué, se os juízes passaram, os reis passaram, os profetas da antiga aliança passaram, o que sobrou para nós hoje? O que você vê profeticamente? O que a gente chama de igreja. Então, escute bem, não é por acaso que o espírito do anticristo tenta descaracterizar a importância da igreja. Porque a igreja é o instrumento por meio da qual haverá movimentação da glória. Então, quem quer ver o movimento da glória? Diga amém. Amém. Você tem que se interessar por aquilo que Jesus se interessa. Você nunca vai ser um agente da movimentação da glória, olhando para um evangelho exclusivista, egoísta, achando que Deus vai atender você. Não, Deus vai atender o que interessa à igreja. Desculpa aí, irmão, mas você tem que morrer hoje. Se você quer ser um agente da glória, você tem que parar com essa fé idiota.
que Deus vai ficar atendendo aos seus pedidos de oração, ficar atendendo os seus caprichos, só porque você é você. É tipo de mensagem assim, se tivesse só eu, Jesus teria morrido por mim, mas nunca. É uma concepção tão idiota que Jesus olha do céu e chama Miguel, Miguel, vem me ajudar a entender o que esse cara está falando lá, que eu não consigo. É um absurdo o nível de hedonismo, é um absurdo o nível de egoísmo para onde nós estamos levando a fé. Hoje a fé, queridos, está na oração do Pai Nosso. A única coisa que você vai entender sobre a movimentação da glória, que está na individualidade, é a sua salvação. Quem aqui é salvo? Diga amém. Amém. Isso não pode ser terceirizado, isso é você e Deus. Meu livro está à disposição para você comprar hoje lá, ok? Vai ser bom, lá eu explico bastante sobre isso. E você tem que entender que a partir da salvação que é individual, o resto é tudo coletivo. O pai é nosso, a família é nossa, o pão é nosso. Não, você não entendeu. Então, se você voltar a ser single, você não vai ser movimentador da glória. Você tem que ser plural. Diga comigo, o pai é nosso, o pão é nosso. Até as tentações é nossa. Livrai-nos das tentações. Então essa individualidade, da onde vem? Não pode vir dos céus, vem da onde? Do espírito do mundo. Vem da onde? Do espírito anticristo. Vem da onde? Daqueles que são contra o movimento da glória. E você vai absorver isso? Você vai continuar na sua fé individualista? Você vai continuar na sua fé pensando só em você? Você vai pensar na sua fé simplesmente olhando para as suas necessidades pessoais? Você pode até usá-la para resolver um problema pessoal, como de uma doença. Você pode até usá-la para, em fé, receber provisão financeira. Você pode até usá-la para ter uma experiência com o Senhor. Eu não estou negando essa realidade da fé. Mas estou dizendo que se ela se limitar só a isso, você nunca vai ser um agente do movimento da glória. Voltamos para tudo que eu falei. O que tirou o homem do paraíso? Ele tinha comunhão profunda. Tinha ou não tinha? Deus vinha na viração da tarde com eles todos os dias. Eles tinham provisão ilimitada. Eu tenho falado uma coisa que a gente às vezes não consegue entender, porque a gente quer pôr tudo a culpa no pecado. Mas isso que eu vou falar para você, que a Eva tinha um problema sério na vida dela antes de pecar. Você vai acreditar comigo ou não? E o marido dela, o problema não era o marido dela, tá? Qual era o problema de Eva? Os seus desejos. Ela desejou comer o que Deus havia proibido, antes mesmo de comer o que havia sido proibido. A gente não para pensar sobre isso. A gente sempre acha que a nossa maldade, a nossa inclinação para fugir do propósito de Deus é porque o capiroto está aí. Não, querido, é porque você perdeu a consciência. Lógico que ela podia tratar aquele sentimento na comunhão com Deus. É fato que ela poderia tratar aquele sentimento na viração da tarde. É fato que ela poderia dizer para Deus, Deus, olha, o Senhor falou para comer uma coisa, mas eu estou morrendo de vontade de comer aquele treco lá. Entendeu? Eu até tive uma descoberta, tem um ser aí que eu nem sabia que falava, falou comigo. Ela poderia ser aberta com Deus, mas a natureza humana. No momento em que tudo que Deus fez se voltou à exclusividade do desejo humano, parou a movimentação da glória. É isso que você tem que entender. E o diabo tem entrado na nossa forma de crença para paralisar-nos de sermos agentes do movimento da glória. Se tudo que você fizer, se tudo que você pedir, tudo que você conquistar se limitar a você como indivíduo, você não vai ser um agente da glória. Por isso que Deus, quando Ele nos salvou, o que a Bíblia fala em Atos 2,42 em diante? Todas as vezes que Deus nos salvou, Ele nos colocou onde? Na igreja. Nos colocou na família. Então, uma das coisas que você começa, presta atenção,
Você vai começar a entender o alinhamento entre céus e terra para o hoje. É a sua paixão pela igreja local. Pastor, mas por que isso? Porque é assim. Desculpe, se você não ama a igreja local, você vai poder ser um empolgado, você vai poder ser uma pessoa que aparentemente é bem intencionada, mas vai estar na contramão dos céus. Nunca vai ser um agente de movimentação da glória. Objetivo de toda a movimentação da glória, até a próxima etapa profética, que é a volta de Cristo, é preparar uma noiva para Ele. É preparar as suas bodas de casamento. É preparar para que a igreja seja lavada e purificada pela palavra. Para que ela seja apresentada diante de si mesmo, sem ruga e sem manchas. Enquanto você estiver comprometido com a saúde da igreja, enquanto você estiver comprometido com a noiva de Cristo, o dia que você entender que você é amigo do noivo, aleluia, você vai estar inserido no contexto profético. Agora, no dia em que você quiser tirar a noiva do noivo, você começa a virar um vilão. Esse é o grande problema de todos nós. Eu tenho falado isso veementemente, constantemente. De que nós estamos sendo bombardeados em nossa geração. E temos aplaudido algumas pessoas que se dizem agente dos céus na terra, mas você tem que parar um pouquinho para ver se o camarada não está construindo o seu ministério pessoal ao invés de edificar a igreja. Meu dinheiro não vai para essa gente. A minha atenção não vai para essa gente. Por quê? Porque eu sei que ele está na contramão. Eu sei que nós precisamos entender um pouco mais sobre a eclesia. Eu sei que nós precisamos entender um pouco mais sobre essa questão chamada igreja. Porque a maioria de nós, quando pensamos em igreja, automaticamente os filtros denominacionais, eles descem na nossa ótica. Porque nós entendemos igreja a partir da denominação que nós viemos. A gente entende igreja a partir da família denominacional que nós nascemos. Agora, é a realidade que você consegue ver a eclésia em muitas denominações? É verdade, mas você também consegue ver muita sinagoga de Satanás em muitas denominações. Esse é o fato. Então, querendo ou não, a nossa visão ainda está muito turva sobre o que é ser e viver como igreja. A nossa visão ainda está muito turva sobre ser e viver como igreja. Vou falar pela terceira vez. A nossa visão está muito turva sobre ser e viver como igreja. Primeiramente, nós não entendemos o que é ser igreja. Nós não entendemos o que é ser eclesia. E por não entender o que é ser, a nossa forma de viver vai muito mais para o âmbito pessoal, das preferências pessoais, do que propriamente para a celestial. Foi difícil para Jesus, e não vai ser fácil para mim, nem para o Milton, tirar essa concepção egoísta que as pessoas têm da movimentação da glória. Porque o ser humano, desde Eva, é egoísta. Ela tinha o paraíso inteiro, mas ela lutou com todas as forças para ter aquilo que ela não tinha. Então a gente despreza tudo que tem para gastar toda a energia naquilo que não tem. Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Você já percebeu que a maioria das nossas tristezas, das nossas insatisfações, é geralmente fundamentada, a sua fonte de insatisfação, a sua fonte de falta de realização, é sempre o foco naquilo que você não tem. Se você esquecesse o que você não tem e começasse a ser grato pelo que você tem, seu nível de satisfação ia sair daqui e ia para cá. Agora, deixa eu te explicar um pouquinho. Agora, de onde vem tudo isso? Os filmes que vocês assistem. Por quê? Porque, pode perceber, todo filme romântico, o amor perfeito está no outro. Vocês estão rindo, mas é verdade. E a gente torce. Vocês nunca choraram assistindo Titanic. É verdade. Ele roubou a noiva do cara. Mas o cara era um verme. Problema dele, mas era a noiva dele. O problema era dela. Mas você não torceu, você não chorou. Ai, que amor lindo. Você chorou. Você chorou.
Pode observar, a gente vai sendo bombardeado por isso e vai achando normal. Sempre o melhor está naquilo que a gente não tem e nunca a gente valoriza o que tem. Alguém já percebeu isso aqui ou não? Pastor, e sobre a igreja? Vamos voltar lá. Se você percebe, os caras tinham Jesus, os caras tinham a missão de Jesus, os caras estavam sendo encaminhados para inaugurar uma nova fase profética da vida dos céus na terra. E sabe com o que eles estavam preocupados, Milton? Eles não estavam preocupados com o movimento da glória. Eles não estavam preocupados com o método que Deus elegeu para tocar a terra. Sabe o que eles estavam preocupados? Este é o tempo em que você vai restaurar o reino de Israel. Cara, você consegue acreditar que os caras andaram com Jesus 3 anos e meio? Com Jesus, se fosse comigo, tudo bem. Se fosse com Milton, mais ou menos. Mas com Jesus, 3 anos e meio. E os caras não estavam preocupados em nenhum momento com a mensagem de Jesus. Eles não estavam preocupados em nenhum momento pelo processo que Jesus estava conduzindo eles. Eles não estavam preocupados em nenhum momento em entender como os céus tocariam a terra. Mas eles estavam interessados nos seus próprios desejos. Escute bem o que aconteceu. Quando Jesus deixou bem claro que não seria assim, sabe o que eles fizeram? Desviaram. Mais ou menos assim. Se não é para jogar o jogo como eu quero, estou fora. Todos desviaram. Todos desviaram. Agora o pior ainda, quando eles são recongregados, após Jesus ressuscitar dos mortos, presta atenção, Atos capítulo 1, eu estou aqui. Eles agora são recongregados. Eles estavam pescando, lembra? Estavam pescando, abandonaram todo mundo. Judas já tinha se matado. Eles estavam então recongregados. O verme estava lá de novo. Atos capítulo 1, 5 e 6 ali. Senhor, esse é o tempo que tu restaurarás o reino de Israel. Porque agora eles estavam com mais convicção do que antes. Porque antes era só Jesus, antes da morte, dizendo que iria ressuscitar. E alguns, assim, veladamente, falaram, quero só ver isso. Agora ele ressuscitou, agora o cara é o cara mesmo, então ele vai restaurar o reino de Israel. Jesus dá outro sabão nos caras, dizendo, cara, sobre tempos e épocas não compete a mim, mas o que compete a mim, vocês precisam ser cheios do poder do Espírito Santo, para que vocês se tornem testemunhas, ou seja, para que vocês sejam um agente dos céus na terra. Gente, traduzindo para nós aqui, é mais ou menos, cara, isso não te interessa. Por que você está preocupando com coisas que não te interessam? Por que você está se metendo em lugar que você não foi chamado? Por que você está gastando o seu tempo naquilo que Deus não quer fazer para agora, não é o momento agora? E por quê? Eu vou te explicar o porquê. Por causa do egoísmo. Os caras não estavam interessados pelo reino de Deus. Os caras não estavam interessados pelo movimento da glória. Eles não estavam interessados em ver os céus descer à terra. E eu vou fazer uma pergunta para você, para mais ninguém. Será que nós não somos tão egoístas quanto? Faço uma pergunta para você, simples. Uma palavra que eu estou usando já há um tempo. Todo mundo aqui gosta de um pet, não gosta de um pet? Todo mundo. Se você não gosta, sua mulher gosta. Não é? Se a mulher não gosta, o marido gosta. Se o marido e a mulher não gostam, o filho gosta. Se a mulher e o marido e os filhos não gostam, tem alguém que gosta e vai deixar o pet na sua casa para ir viajar. Não tem como se livrar do pet. O pet é nosso karma. Não é? Todo mundo tem um pet. Agora, você acredita que Jesus também nos deu um pet? A gente não tem como se livrar do pet de Jesus. O que é o pet? Repita comigo. P de propósito. E de energia. T de tempo. Você só tem a energia e tempo para cumprir propósito. Se você gastar energia com coisa errada, você vai perder tempo e você não vai alcançar propósito. Agora vem cá, eu não estou dizendo que está errado, eu estou apenas aqui descortinando um pouquinho. Qual que é a nossa maior energia que a gente gasta? Onde está o nosso maior investimento de tempo? Geralmente não está em movimentar o reino de Deus. Gente, para tirar 10% dos 100 que a gente ganha, cara, Miguel tem que arrancar a espada às vezes. Pô, é verdade, gente.
A gente ama tanto o reino de Deus que para dar 10% para que o reino se movimenta, a gente já sofre. Aí você vem com essa carinha de crente, apaixonada, cantando a música, que seja hoje, que seja agora. Cara, olha a forma que você gasta seu tempo. Olha a forma que você gasta a sua energia. Você gasta mais tempo brigando com o teu marido que orando. Você gasta mais tempo brigando com a tua esposa do que orando. E é pior, depois da hora que vai orar, Deus não ouve uma oração, porque brigou. Gente, se você fosse tão fervorosa o quanto você é brigando com seu marido, a gente já tinha ganhado o Paraná inteiro. É verdade. Escute, se você fosse assim, mas tão fervorosa em querer resolver os problemas da igreja, resolver os problemas da igreja local, o quanto você quer mudar o teu marido, irmão, gente, já todo mundo era igualzinho Jesus Cristo. Eu sei que são brincadeiras um pouco ácidas, mas elas não deixam de ser a verdade. E a gente precisa ser ferido na consciência, senão a gente vai continuar a vida inteira num avivamento furado, que não nos leva de nada a lugar nenhum. Nós precisamos mais do que nunca quebrar esses paradigmas equivocados, quebrar esses paradigmas errados e entender como que os céus tocam a terra. Vamos lá para o assunto. Claro. Todo movimento da glória, onde os céus tocam a terra, por intermédio de pessoas cheias do Espírito Santo, sabe a primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer com você? Eu garanto que você vai desviar agora. Eu tenho certeza que você vai desviar, então fecha o ouvido se você não quer desviar. Deixa as brincadeiras de lado. Primeira coisa, Deus não usa agentes vivos. A condição mínima para ser um agente é morrer para si e nascer para Deus. Você sabe por quê? Escute bem, vou dar um argumento muito básico, mas extremamente contundente. Tem muita gente que se não tivesse problema, nem na igreja estaria. Tem muita gente que se Deus resolver o problema dele, desvia. Porque a única razão que ele tem para servir Jesus é o problema dele. É resolver a família dele, é resolver o dinheiro dele, é resolver a saúde dele, é resolver o trabalho dele, é resolver a vida dele. Ei, a sua vida já está resolvida lá na cruz. Não, você não entendeu. A sua vida já está resolvida lá na cruz. Agora pega essa vida resolvida e seja o agente dos céus na terra. Aleluia. Gaste a tua vida para o que mais importa. Gaste a sua vida para edificar a igreja de Cristo. Use os seus dons, use os seus talentos, use o seu dinheiro, use o seu tempo, use sua energia, use a sua influência, use tudo e mais um pouco para que a igreja de Cristo seja cheia da glória. Seja honesto. Seja honesto. O fato é que, quando nós falamos sobre ser agente dos céus na terra, parte do princípio que o interesse dos céus é o teu interesse. Agora você acha que o interesse dos céus é só resolver o teu problema, criatura? Não, você é um narcisista espiritualmente profundo. Uma fé extremamente narcisista. Os anjos têm que trabalhar em teu favor, Deus tem que trabalhar em seu favor, Deus tem que trabalhar ao redor da sua vontade, Deus tem que fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer. Senão, não quero jogar mais o jogo. Mas se queimar, resolvia. A gente não para pensar, por que Ananias e Safira morreu? Por que Ananias e Safira morreu? Porque deixou muito claro a motivação errada. Por que muitos Ananias e Safira não morrem hoje? Já está morto. Já está morto.
Está morto. Eu vou ser bem claro. Pastor Milton não me pediu para pregar e eu acho que ele está ficando até com medo que eu estou pregando ali. Eu não acredito. Não acredito. Pode ser o que for. Eu não acredito em crente que não põe o seu dinheiro na igreja local. Você pode ter essa carinha de crente, esse sorriso de crente. E dá até para perceber que você investiu muito no seu sorriso. Foi caro esse negócio aí. Se 10% que você investiu nesse sorriso, você desse para a missão, irmão, já tinha uns 10 missionários no campo. Eu não acredito, por quê? Porque o dinheiro é a personalização, escute bem, do mal, no sentido de quando ele tem domínio sobre o homem. Qual que é a raiz de todos os males? Eu não ouvi. O amor ao dinheiro. Deus nos deu instrumentos da gente matar esse amor ao dinheiro. Qual deles é? No mínimo 3. No mínimo 3. A Bíblia classifica em 3 aspectos, eles são hierárquicos. Primeiramente, você tem que cuidar da sua própria família, porque senão você é pior do que um incrédulo. O seu dinheiro tem que trazer benefício para a tua família. A gente é tão egoísta na nossa forma, tanto marido como mulher, que cada um tem uma carteira lá, nem caixa único é. Já começa dentro de casa a satanice. Como é que pode o marido ter dinheiro que a mulher não sabe que ela tem? Ah, pastor, se ela soubesse que tem, nós não tinha. Ah, é? Ah, então você confia na sua mulher, você escolheu bem, criatura. Parabéns, hein? Parabéns. Você está querendo dizer assim, pastor, não tem jeito de trocar, não? Começa tudo errado, gente. Essas incoerências precisam acabar, pelo amor de Deus. A gente precisa começar a pregar uma fé mais coerente com a realidade da Bíblia. Uma fé mais coerente, uma fé mais que Deus olha e você fala, essa é a fé do meu tipo. Essa é a fé que essa é a fé que os céus tocam a terra. Começa dentro de casa. Começa na própria criação dos filhos. O filho está ali no colégio municipal, estadual, sendo... Quase que eu falei. Mas doutrina tem a coisa boa para a coisa ruim. Mas o cara prefere estar com um carro que custa R$500 mil, mas não paga a escola particular para o filho. Aí você quer filho de sucesso. Ah, vai se lascar, vai. Desculpa, a gente só fala isso em público, a gente não faz individual, senão a gente apanha. Mas é fato, nós somos muito incoerentes. Aí a gente vai lá, Senhor, envia missionário, envia missionário, envia missionário, envia missionário. Mas cara, qual oferta que você dá? O missionário quando chega ali na esquina e está passando fome. Só um pouquinho do dinheiro. Peguei aqui relacionamento marido e mulher. Peguei relacionamento pai e filhos. E relacionamento você e a igreja. Já mostra o quanto que a gente está avivado, irmão. O quanto que nós realmente estamos interessados pelo movimento da glória. Por que na igreja primitiva o dinheiro estava no pé dos apóstolos? Por que estava no pé dos apóstolos? Havia uma simbologia profética, dizendo, vocês têm uma mensagem, vocês são responsáveis pelo movimento da glória, e não vai ser por falta de recursos que vocês deixarão de fazer. Você sabe, um dos grandes problemas que nós temos, principalmente na igreja local, é porque nós mesmos matamos na fonte a missão, porque não damos recursos suficientes para que ela aconteça. Cara, põe uma coisa na tua cabeça. Se você não entrar no governo do dinheiro, você não vai conseguir entrar no governo de mais nada na sua vida. Presta atenção, olhe para mim aqui. Quem está comigo? Diga amém. Quando já estão arrependidos devido a esse culto? Diga amém. Espero que o Milton não esteja arrependido de ter convidado eu. A gente vai saber no próximo Sobrenatural. Se vocês não me virem aqui, o Jamal aparece aqui só daqui 10 anos.
Mas vamos lá, presta atenção no que eu estou falando aqui. O dinheiro opera em todas as esferas que você possa imaginar. Você sabia que você gasta dinheiro antes de nascer? O pastor não sabia. Lógico que não sabia, não era teu dinheiro. Era do seu pai, da sua mãe. E quem é pai e mãe assim, com um bebê recém-nascido sabe o quanto que gasta. Né? É verdade, tá vendo? É verdade. E depois então você nem faz a conta para manter a vida. Quando nasce, até onde dá, você sabe quanto gastou. E depois você nem faz, senão você entra em loucura. Pira a cabeça. Durante a vida inteira, você vai precisar de dinheiro para comer, para pagar conta, para pagar imposto, para pagar isso, para pagar aquilo. Quantos concordam? Diga amém. Para morrer, você precisa de dinheiro. E é aqui que a gente assume o certificado de sem vergonha, cara de pau, safado. Por quê? Porque qual que é a maior realidade da vida? Qual que é a maior realidade da vida? Só as mulheres. Qual é a maior realidade da vida? Só os homens. Qual é a maior realidade da vida? Quem sabe que vai morrer, diga amém. Você já comprou caixão? Não, pastor, cruz, credo, dá azar esse negócio de comprar caixão. Não, eu sei porque você não compra. Sabe por quê? Você vai deixar para o parente pagar. Eu tenho certeza, eu como pastor, eu já estou cansado disso. Pastor, pede lá para o meu tio deixar enterrar lá no jazigo dele. Você já passou por isso aqui? A gente tem que ficar correndo atrás, louco, para o cara não apodrecer ali dentro da igreja. Porque não tem onde enterrar a criatura. Agora o cara passou 70 anos da vida dele com a maior certeza da vida, que é a morte, e não resolve essa desgraça. Cara, enquanto você não comprar um caixão, você não tem nem dignidade de viver. Mas pastor, você está bravo? Não, eu estou consciente como funcionam as coisas. Ah, eu já estou vendo as mentes religiosas. Ah, eu te peguei no espírito aqui. Mas Jesus, ele não comprou. Se você for ficar só 3 dias lá, não precisa comprar, ué. Quem está comigo aqui, diga amém. Quem quer ser agente da glória, diga amém. Amém. Tem que morrer. Tem que morrer. Esse é o fato. Mas não parei por aí ainda não. Você não gasta dinheiro só antes. Você não gasta só dinheiro durante. Você não gasta só dinheiro para morrer. Depois de morto você continua gastando dinheiro. Se não tem onde alguém está pagando a mensalidade do cemitério. E não paga para ver. Eu ouvi a palavra crema, mas você sabe por que as pessoas não querem cremar? Porque elas têm medo de ser cremada viva. É o maior problema que as pessoas têm. Não, pastor, vai me cremar se eu estiver vivo. E no dia da ressurreição, como que vai juntar tudo aquele negócio? Osso com osso, a gente sabe que tem na Bíblia, né? O vento sopra o osso, junta com o osso e cria tendão. Mas pó, não tem nada na Bíblia, o pó. Mas vamos lá, deixando as brincadeiras de lado. Cara, para estar morto você gasta dinheiro. Agora o pior, na eternidade o dinheiro vai ter muita importância para você. Por quê? Porque se você não lidar bem com o dinheiro durante a vida, a Bíblia fala que os avarentos vão para o inferno. Cara, não dá para brincar com dinheiro. Não dá para brincar com dinheiro. Por isso que Ananias e Safira eles foram tão severamente atacados. Por quê? A religião que tinha se levantado em nome de Deus já era uma religião que tinha se corrompido. Eles vendiam o animal que não podia sacrificar para ganhar o dinheiro e não estavam nem preocupados com a adoração. É o que acontecia. Esse é o fato. Eles ganhavam dinheiro com a religião, mas não se preocupava com o interesse do ser adorado. Eles vendiam os doentes, vendiam os aleijados, vendiam os imundos. O fato de você se tornar um agente dos céus na terra, não é simplesmente uma questão de você estar cheio do Espírito Santo. Essa aqui, na instância que estamos da mensagem, é o quanto o Espírito Santo pode matar essa sua humanidade egoísta. Porque essa humanidade egoísta, ela deu indícios de existência antes do pecado.
Essa humanidade que não pensa nas coisas de Deus, mas pensa em si mesmo, o fruto era bom e desejável para dar entendimento, veio antes do pecado. Você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que aprender a governar isso. E eu vou te falar uma coisa, você só vai conseguir se você permitir o Espírito Santo fazer isso. Você não tem força em si mesmo, acredite, você não tem forças em si mesmo para isso. Se o Espírito Santo não entrar, se o Espírito Santo não moer, se o Espírito Santo não te triturar por dentro, se ele não ferir a tua consciência, se ele não ferir o seu homem interior, se você não for bombardeado, se ele não pegar essa palavra e realmente esmagar a sua alma, o seu homem interior, vai ser só mais uma conferência, vai ser só mais uma pregação, vai ser só mais um pregador que você vai tê-lo como raivoso. Cara, você observa que Ananias e Safira, eles estavam tão comprometidos com o dinheiro, e tão descomprometidos com um com o outro, que o marido já tinha morrido, tinha sido enterrado, ela não sabia. Com certeza era do PT, que não sabia de nada. Cara, como que pode o marido ser enterrado, a mulher não sabia? Cruz, credo. Quem está comigo aqui, diga amém. Amém. Então, o avivamento, se você observar todos os homens de Deus que foram agentes de avivamento, foram homens moídos, foram homens quebrantados, foram homens que perceberam a futilidade da vida, perceberam a finitude de todo esse sistema, da corrupção de todo esse sistema. Foi uma das primeiras coisas que Jesus aprendeu no jejum, de que o sistema está entregue a Satanás. Como homem, ele aprendeu isso na proposta que Satanás deu para ele. A mim foi dado e eu dou a quem quer. Ele falou assim, eu não quero o que é teu. Por isso que ele pode bater no peito no final da sua carreira e dizer, aí veio o príncipe desse mundo, ele não tem nada em mim. Nós, irmãos, ao longo da minha caminhada, eu tenho tentado, eu não sou perfeito, porque parece que quando a gente prega, a gente está aqui no ar de perfeição, como quem se candidatou à quarta pessoa da Trindade. Eu também tenho minhas lutas, eu também lido no meu discipulado pessoal com as minhas lutas. O fato é que muitas vezes, essa incoerência da fé nos leva a nos comportarmos quando a gente prega, como alguém sem crédito. A Bíblia fala que Noé, que foi um agente dos céus, olha só a comparação de Adão para Noé. Por meio de Adão, o sistema secular foi criado. Por meio de Adão, o sistema tenebroso foi implantado sobre a face da terra. Por intermédio de Adão, Satanás entrou no governo da terra, por causa do egoísmo de Eva e, consequentemente, pelo silêncio de Adão. Noé já foi um pouquinho diferente. A Bíblia fala que por sua justiça, presta atenção, por sua justiça, ele condenou o mundo. Ele condenou o mundo. Esse é um tipo de mensagem hoje em dia que nós não estamos ouvindo tão com frequência. Não estamos ouvindo com tanta frequência. E a coisa, ela extrapola, ela vai a limites, às vezes, criminosos. Literalmente criminosos. A gente se torna altamente delinquente pela não morte do eu. A gente vai alimentando com uma desculpinha aqui, a gente vai alimentando com uma desculpinha ali, a gente vai alimentando com isso é minha personalidade aqui, a gente vai alimentando esse é o meu jeito de ser acolá. E quando a gente menos percebe, a gente está extremamente envolvido com o sistema secular, operando da mesma forma, apenas com o rótulo de crente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês me respondem com honestidade? Se eu fizer a pergunta, quem responde com honestidade? Diga amém. Quem aqui já nunca precisou pedir desculpas quando está evangelizando um não crente sobre o procedimento do cristão?
Cara, é quase impossível você evangelizar alguém e não ter que pedir desculpa. Não, cara, não é bem assim. Não são todas as igrejas assim. Principalmente em que área? Do dinheiro. Agora, que autoridade que eu tenho? Se eu não consigo nem cumprir esses 3 aspectos, cuidar da minha própria casa, cuidar dos santos e depois a obra social. Eu não tenho autoridade moral, não é nem espiritual, é autoridade moral. Como que eu vou ser um agente dos céus na terra? Como Jesus foi contra a religião da sua época. A Bíblia fala que Jesus chegou no templo e virou a mesa dos cambistas. Jesus não era da família de Arão e nem da família de Levi. Ele não tinha nenhuma ingerência no templo por sua descendência. Agora, por que ninguém, absolutamente ninguém, foi contra Jesus? Porque Jesus tinha força moral. E por que Jesus se levantou com a força moral? Não é para dar uma de legalista, não é para fazer todo mundo passar vergonha, não é para fazer com que as pessoas se sentissem mal numa conferência. Jesus virou a mesa dos cambistas porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito? A casa do meu Pai. A casa do meu Pai. A casa do meu Pai é tão importante na teologia de Jesus, que quem está esperando a volta de Jesus? Diga amém. Quando Jesus vier te buscar, Ele vai te levar para onde? Para a casa do Pai dele. Olha como ele está comprometido com a missão. Ele enfrentou o sistema. Ele virou a mesa do sistema. Ele se indispôs contra o sistema. Eu não estou te mandando você lutar lá fora agora não, irmão. O momento da mensagem agora é lutar aqui dentro em primeiro lugar. É pôr ordem na nossa casa. É pôr ordem na nossa vida. Quando eu falo casa, é a sua casa, não é a igreja do pastor Milton, não. É a tua casa, é teu lar. Para de ter 2 carteiras, tem um caixa só. Para de esconder o dinheiro da tua esposa, deixa ela saber. Nenhum amém? Nem as mulheres? Ah, as mulheres que nem tem mais fé para isso, Milton. É fato. Ah, pastor, você não sabe como a igreja crê. Eu acho que eu sei. Se for a igreja de Jesus, eu sei. Se for a igreja de qualquer outro, não sei. Ué. Mas a igreja de Jesus é assim. É assim que funciona. Eu sou pregador da igreja de Jesus, não de uma denominação. Então, vamos começar. Se a gente quer ser agente dos céus na terra, em primeiro lugar, entender que Deus nos unge para trabalhar em nós, matar essa carnalidade, matar esse egoísmo, matar essa vida pecaminosa, matar essas coisas obscenas dentro da gente. E depois permitir que por nosso intermédio, a gente comece a mudar o entorno. Quem é homem aqui? Diga amém. A minha mensagem, ultimamente, está sendo, eu preciso ensinar os homens a serem homens. Mas ser homem de verdade, irmão. Hoje está tão complicado esse negócio de ser homem. Mas está tão complicado. Eu vou pegar firme nisso daqui. Você olha, por exemplo, assim, a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, eles falam assim. Não é? Ei. Veste, quando você olha de trás assim, de frente, não sabe se é homem ou se é mulher. Agora, por que eu estou falando? Olha a complexidade disso. Ah, pastor, você vai mexer na forma das pessoas se vestirem, agora das pessoas falarem. Lógico que vou. Você não percebeu que eu vou? Porque não é uma questão, escute bem, não é uma questão só de trejeito. Isso vai refletir depois no casamento. Olha só como que é a cultura. Você vai numa escola pública, de cada 10 professores, 11 são mulheres.
Você vai assistir os filmes, hoje, dos super-heróis. Quem é que resolve o problema? Você vai na escola dominical da igreja, de cada 10 professores, a igreja é um pouquinho melhor. 9 é mulher, 1 é homem. Os nossos filhos, eles crescem a vida inteira ouvindo ordens de mulher. A vida inteira sendo mandado por mulher. A vida inteira chega em casa, o pai não é homem. Por que não é homem? Porque ele nunca aprendeu a ser homem desde a infância. Por que mulher chega mais decidida no casamento? Porque desde a infância, o que ela está fazendo? Aprendendo a fazer comidinha, aprendendo a dar comidinha na boca da criança, aprendendo a mandar no cachorro, no papagaio. Quando chega para mandar no marido é fácil. Pô, passou 20 anos aprendendo a mandar. Eu não estou brincando, não. As mulheres estão aqui, sabem disso, vocês estão penando. Por quê? Porque se você quer uma vida espiritual, é você que tem que arrastar seu marido. Se você quer uma vida de um lar que lê mais a Bíblia, é você que tem que ler a Bíblia. Se você quer que a família vá para a igreja, é você que tem que arrastar. Por quê? Porque os homens estão virando frouxos. Agora não vira frouxo da noite para o dia. Desde a criação. Desde a criação. É o sistema. Ser agente dos céus é olhar o sistema que está ao nosso redor. Ser agente dos céus é ver como as coisas estão sendo estabelecidas. E no mínimo, no que compete a nós, a igreja. A igreja não pertence ao mundo, a igreja pertence aos santos. Aleluia! Nós aqui dentro tem que ser diferente. Se lá fora os homens não querem ser homem, aqui vai ser homem. Irmão, minha mulher está aqui. Espero que de quem eu vou falar não que escute essa mensagem. Edite, pelo amor de Deus, que eu vou dizer aqui, senão eu vou ter um problema pastoral. Ela sabe disso. Nós estávamos na multiplicação de grupos familiares, e a gente sempre, além da gente eleger os líderes, a gente sempre espera que as pessoas se elejam também. Quem quer ser um líder na multiplicação e tal? Todas as mulheres, eu quero! Aí eu vendo aquilo ali, até avisei minha esposa, estava aqui, falei assim, eu não converso com mulher não. Eu não tenho preconceito com mulher. Zero preconceito de mulher. Falei, enquanto que esses homens não tomam vergonha na cara e vir falar comigo, pode esquecer vocês aí. As mulheres ficaram quase endemoniadas. Eu estou te falando, a mulher está aqui. As mulheres começaram assim, tá vendo? Você não toma atitude? Ai, vai fazer alguma coisa, menino? Você está dando risada em você. Milton, você pastor há quantos anos? 20 anos. Essa história não se repete todos os anos? Cara, é impressionante como nós, homens, estamos deixando de ser homem. A gente é macho, no sentido de ficar mandando. Deixa eu te falar uma coisa. Quem aqui é homem? Diga amém. Quem quer ser um agente dos céus na terra? Diga amém. Quem quer uma mulher submissa? Diga amém. O amém já deu uma diminuída. Perdeu a fé, a criatura perdeu a fé, olha aí, você viu, perdeu a fé, primeira prova, não perdeu a fé, Viviane, meu Deus, que avivamento mais frouxo é esse? Não, que ele pensou, ele já se autopreservou, amém, ele já pensou no pau que ia ter em casa, você falou, o que você pensa que você é? Ele já está pensando no B.O. que ia dar em casa. Está vendo como a gente... Oh, meu Deus do céu. Vocês viram? Por isso que tem que pregar. Eu posso falar uma coisa? Eu vou ser advogado das mulheres aqui. Eu vou ser advogado das mulheres. As mulheres vão me amar nesse lugar. Eu vou falar uma coisa. Mulher não tem problema de insubmissão. Sabe qual que é o problema da mulher? É que ela nunca sabe qual é a missão. Mulher que é instruída da missão, ela entra para dentro, ela luta pela família, ela luta pela causa, ela dá a própria vida, porque está no instinto feminino, isso, criatura. Agora, esses cabeças de braga não sabem o que é da vida. Você quer uma mulher submissa, sim ou não? Sim. Qual é a missão? Não, sabe por quê? Você erra na sua visão. Você quer uma mulher obediente, subserviente.
Mulher não vai ser obediente e subserviente. Mulher é para ser submissa. Agora, você está dando risada, mulher. Vou acabar um pouquinho do seu riso. Tinha que ter escolhido antes. Você escolheu só o rostinho bonitinho? O bolsinho cheio de dinheirinho, aquele carrinho bonitinho para passear? Mas não viu o que estava dentro da cachola do cara. Agora que você viu que não tinha nada, lascou. Mas, cara, por que eu estou brincando e falando a verdade ao mesmo tempo? Porque são nesses padrões que a gente começa a ser o quê? Agente dos céus na terra. É dentro daquilo que nós podemos operar. Você está querendo mudar o mundo lá fora? Mude primeiro você. Você está querendo mudar o mundo lá fora? Mude a sua família. Você está querendo mudar o mundo lá fora? Mude o seu comportamento. Você está querendo ter autoridade lá fora? Tenha autoridade sobre si mesmo. Esse é o fato. Agora, tudo isso precisa ser onde? Trabalhado pelo Espírito. Trabalhado pelo Espírito. Nos convencendo da necessidade disso. Nos convencendo da verdade disso. Nos convencendo do quanto essas coisas são importantes. Diga comigo, o movimento da glória, onde os céus tocam a terra, farão com que os homens cheios do Espírito Santo morram para si e nasçam para a missão. É assim que o movimento da glória acontece. Porque não adianta você agora, eu estou para encerrar essa mensagem. Tudo bem, você assume teu papel de homem, você assume teu papel de mulher, os filhos assumem papéis de filhos, os pais papéis de pais, uma família perfeita, que também não vai de nada a lugar nenhum. A missão tem que ser maior do que nós mesmos. Esse é o grande... Quando você percebe que alguém, ele se tornará ou já é um agente dos céus na terra, quando a missão é maior do que ele mesmo. Eu sempre uso uma frase, eu gostaria que isso marcasse seu coração. Repita comigo. Se eu não estou disposto a morrer pela visão, eu não sou digno de viver por ela. O fato é que nós não... Às vezes, no máximo que a gente vai nesse campo moral, acerta as famílias. É interessante. Eu vi poucas pessoas, o Luciano é um destes que eu já ouvi falar muito sobre fé e família. Mas em quase todos os cursos de casal, você só vê terapia. Você não vê os cursos treinando as famílias a serem agentes missionários. Quer ver uma coisa? Quantos querem ver o avanço do reino? Diga amém. Amém. A maioria das famílias hoje morre de medo do filho se tornar um pastor. A maioria das famílias das igrejas hoje não fariam como Ana fez, entregar o filho para a obra. A gente gasta, escute, eu não estou dizendo que está errado, mas é só uma percepção. A gente gasta quanto por mês numa faculdade para o menino? A gente gasta quanto por mês para mantê-lo no sistema educacional? Se o menino falar que vai ser um missionário, você fica o Satanás na vida do menino. Porque você prefere que ele tenha uma profissão do que um chamado. Cara, se nós estamos matando a obra missionária dentro de casa, que agente dos céus a gente quer ser aqui na terra, pô? Qual a paixão que você tem criado nos seus filhos sobre missões? Qual a paixão que você tem criado pelos seus filhos sobre a obra de Deus? Qual a paixão que você tem criado dentro da sua casa para as pessoas amarem mais a Deus do que a si mesmo? Começa dentro de casa. Dentro de casa. Olha que coisa interessante, gente. Olha que coisa interessante. Estava conversando com as nossas líderes de crianças lá na Filadélfia, e elas estavam dizendo sobre a crise que eles estão tendo com as crianças. Por quê? Porque eles dão versículos da Bíblia para a criança ler, eles dão motivos de oração para as crianças orarem,
E elas, quando voltam na semana seguinte, sabe qual que é a queixa das crianças? Eu não sei ler, meu pai não leu para mim. Eu não sei orar, meu pai não orou comigo. Porque a gente reproduz o sistema do mundo, que a gente faz com os nossos filhos, entregando eles de segunda a sexta para uma escola. A gente faz na igreja também, entrega ele para o culto, e acha que é a igreja que tem que educar. Gente, se nós quisermos ser agente dos céus na terra, uma vida cheia do Espírito Santo, esse Espírito Santo que revela a vontade de Deus, esse Espírito Santo que mata o nosso egoísmo, esse Espírito Santo que nos faz renascer por uma missão, ele tem que começar a trabalhar nas coisas hoje, incrivelmente falando, fundamentais. Fundamentais. Quando Jesus estava no templo, com 12 anos de idade, ele discutia com os doutores da lei. Eu tenho certeza que você acredita que Jesus só podia discutir com os doutores da lei porque era Jesus, 100% Deus. Você nunca associou isso com o tempo que Maria investiu nele, o tempo que José investiu nele. Eu estou aqui para acreditar se você pensou assim. Foram 12 anos, porque Maria desde o início sabia da missão dela. Desde o primeiro dia, José sabia da missão. Sabe que você casar com uma mulher, ficar 1 ano sem sexo com ela? Tem gente que consegue ficar nem antes de casar, imagina casar. Ele ficou 1 ano praticamente sem ter sexo com Maria. Sabe por quê? Porque a missão era maior do que ele. A Bíblia diz que ele só conheceu Maria depois que Jesus nasceu. A missão tem que ser maior do que a sua própria vida. A missão tem que ser maior do que os seus próprios interesses. A missão tem que ser maior do que as suas próprias dores. A missão tem que ser maior do que as suas próprias limitações. A missão tem que ser maior do que qualquer coisa na sua vida, gente. É isso que nós devemos entender, a missão de edificar igrejas locais saudáveis, igrejas locais maduras, igrejas locais comprometidas com o evangelho do reino. Nós temos que chegar para o pastor Milton, para a Viviane e toda a sua equipe e colocar ali dinheiro, e não colocar dinheiro, mas ser como os macedônios, não trazer só oferta, mas nos dispor a nós mesmos, dizendo, Milton, onde você quer abrir uma nova igreja, onde Deus colocou no seu coração para abrir uma igreja saudável, onde Deus colocou no teu coração para abrir uma igreja que amadurece cada dia mais, se tornando parecida com Jesus, onde você quer abrir uma igreja comprometida com os valores do reino, para ser agente de Deus naquele bairro, naquela cidade, naquele estado, naquele país. Esse deveria ser o nosso compromisso. Quando falamos sobre ser agente dos céus da terra, você consegue enxergar outra forma, senão pela igreja? Volto a dizer o que já disse. A nossa interpretação de ser igreja parte das lentes denominacionais que tivemos. Nós precisamos de um avivamento eclesiástico, porque nós não sabemos nem o que é e nem muito menos viver como igreja. Então, eu estou sentindo que o coração de algumas pessoas, o pastor está falando contra a nossa igreja? Não, estou falando a favor de vocês. Por quê? Eu tenho falado para muitas pessoas, e vou dizer para o Milton, para a Vivi e para os demais líderes, é necessidade que essa igreja se torne cada dia maior. É necessário que essa igreja se torne cada dia mais próspera financeiramente. É necessário que essa igreja se torne mais influente na cidade. Por quê? Pelo bem do reino. Porque aqui eu sei que os valores do reino não foram comprometidos em nome do sucesso. Aqui eu sei que foram 20 anos crendo nos princípios, não se corrompendo, sendo fiel no pouco. Sabe por quê? Porque aí fora, infelizmente, a gente percebe que as pessoas têm o seu sucesso porque se comprometeram com o sistema. Eu conheço a história de vocês, eu sei quem vocês são. E eu oro a Deus dizendo, Senhor, levanta-os, multiplique eles, porque nós precisamos de igrejas igual essa, bem-sucedidas. Nós precisamos de líderes bem-sucedidos como vocês são. Nós precisamos de ovelhas tão bem-sucedidas como vocês são, porque a Bíblia fala daqueles que se tornaram modelo. Nós precisamos de igrejas modelos que inspiram outras pessoas, que inspiram outros
temos líderes que inspiram. Então, quando nós nos comprometemos, automaticamente a gente começa a se tornar um agente dos céus. As pessoas vão querer andar nas pegadas que nós andamos, e a gente vai poder falar, como Paulo falou: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu andei nos passos de Jesus, vem andar como eu estou andando. Ninguém é dono de ninguém, ninguém manda em ninguém. O que nós temos, nós recebemos dos céus para compartilhar gratuitamente sobre a terra. Aleluia! Então, quando você olha uma igreja local bem sucedida, não podemos cair no egoísmo novamente. O quanto a igreja local compartilha com a sua geração. O quanto a igreja local inspira outros a serem tão iguais a que vocês são. Então, quando vocês lutam pelo sucesso da igreja local, para que ela seja a representação do que deve ser a eclésia, a manifestação do que Jesus disse em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja. Vocês estão sendo agentes mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Mais do que vocês imaginam. Porque eu oro ao Senhor Jesus. Eu oro ao Senhor. Não tem como nós tirarmos as personalidades. Não tem como tirar o Milton e a Vivi da história que foi escrita aqui. Não tem como. Deus escreveu a história por intermédio deles. Lógico que outras pessoas fazem parte dessa história. Mas a coisa mais linda é que, se tirar o Milton e a Vivi, a visão está bem estabelecida, que ela vai continuar crescendo e prosperando cada vez mais. Então, quando a gente amadurece, quando a gente cresce, quando a gente... Vocês ficaram preocupados, eles não vão sair não, gente, fica tranquilo. Quando a gente realmente está maduro, a coisa vai para outro patamar. A semelhança de Samaria. A gente não crê mais porque você está falando. A gente crê porque agora teve uma experiência com Ele. Quem está comigo, diga amém. Então, concluindo essa mensagem. Qual o problema de nós termos experiências pessoais com o Espírito Santo? Nenhuma, tem que ser assim. Tem que começar aí. Tem que começar a ser embriagado do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo, com visão do Espírito Santo, com dons do Espírito Santo, com o fogo do Espírito Santo, com graça do Espírito Santo. Não conseguir ir para casa de tão bêbado do Espírito Santo como está. Tem que começar por aí. A questão é o desdobramento. Não pode mais parar aí. Vire para o irmão e diga, não pode mais parar aí. Olha para o seu irmão e diga assim, todo avivamento pessoal que não se torna um agente de edificação da igreja local, desalinhou. Ah, pastor, está na Bíblia? Tá. Olha lá, presta atenção. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Jesus alinhando, trazendo consciência. Não comecei aqui a mensagem? Estou terminando por onde comecei. Consciência, a fé não é ignorante, a fé não é ignorante, a fé não é ignorante. Jesus disse, olha, eu vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Havia uma consciência, concorda comigo ou não? Atos 2, Pentecostes, experiência pessoal. A Bíblia diz que todos eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. A Bíblia diz que todos eles tinham línguas repartidas sobre cada um deles. E cada um deles passaram a falar em novas línguas, a respeito das grandezas de Deus. Olha só, consciência, repita comigo, consciência, experiência e missão. Atos capítulo 2, versículo 42. Os homens que tinham consciência, agora tiveram experiência e entraram no exercício da missão, edificando a igreja de Jerusalém. É assim que nós devemos entender o movimento da glória. Não é homens que têm uma consciência do poder de Deus, têm uma experiência e constroem o seu próprio ministério. Você não recebeu um ministério de música para cantar música. Você recebeu um ministério de música para edificar a igreja.
Você não recebeu o ministério de pregação para você pregar. Você recebeu o ministério de pregação para edificar a igreja. Você não recebeu o dom de adquirir riquezas para ficar rico. A sua riqueza é para edificar a igreja. Você não recebeu o dom que recebeu só para ser um popstar, onde as pessoas estendem tapetes vermelhos para você ser celebrado como um homem usado por Deus. Não. Todos os dons, todos os talentos, todas as capacidades que Deus te deu é para edificar a igreja. É assim, repito comigo: consciência, experiência e missão. Mais forte. Porque esses três fatores precisam estar lá. Porque se você não tem consciência, você vai chegar de nada a lugar nenhum. A fé é fruto de uma consciência. A fé vem pelo conhecer, e conhecer através da palavra de Deus. Romanos 10:17. Você tem que entender que é assim que Deus trabalha. Agora não adianta você ir para a missão sem experiência. Não adianta você querer fazer uma coisa que nem você mesmo experimentou. Não adianta você pregar sobre alguém que você não conhece. Não adianta você falar de alguém que pode transformar, que não transformou a sua própria vida. Não pode falar, não pode ser papagaio de pirata. Você não pode ser um reprodutor de um livro que você leu. Você não pode ser reprodutor de uma pregação que você ouviu. Você tem que ser uma carta viva, onde o próprio Jesus escreveu a história dele na sua vida. Você tem que ser a carta viva, onde você vai falar: olha para a minha vida, o evangelho tem poder. Ele me fez um homem, ele me fez uma mulher, ele me fez um pai, ele me fez uma família. Há alguém aqui? E a partir dessa experiência, eu vou para a missão. Uma igreja local saudável, uma igreja local que busca maturidade, uma igreja local comprometida com os valores do reino. E à medida que Deus for nos multiplicando, a gente não se multiplica só em números de discípulos, a gente tem que se multiplicar em números de igrejas. Repita comigo: consciência, experiência e missão. Quando Paulo fala que foi um dos agentes missionários mais extraordinários do Novo Testamento, ele fala: eu já não vivo mais. Mas ele não estava morto, porque Cristo vive em mim. O cara que morreu para si, mas nasceu para Deus. E a vida que agora vivo, não vivo senão de que forma? Pela fé. Fé, fruto da consciência, fruto de entender a vontade de Deus. Ei, eu estou morto para o mundo, eu estou crucificado para o mundo. Cara, como que você vai ser um agente de transformação no mundo se o mundo te atrai ainda? Se você tem prazer nas coisas que estão lá fora, você vai transformar o que você tem prazer. Você vai ser um Acã. Quando você for lá, o que era para ser de Deus vai tomar para você. Por isso que não começa lá fora, começa aqui dentro. Por isso que não começa com performance, começa com experiência pessoal. Eu estou clamando a Deus por conversões mais genuínas. Eu estou clamando a Deus por cristãos mais crentes. Eu estou clamando por igrejas mais igrejas. Eu não quero ser outra coisa, eu quero ser igreja. Eu não quero ser uma empresa, eu não quero ser uma corporação, eu não quero ser uma instituição. Eu quero ser igreja, o corpo vivo de Cristo. Eu quero ser igreja, a agência dos céus na terra. Eu quero ser a igreja. Eu não quero ser outra coisa. Eu não quero ser o pregador, eu quero ser a igreja. Eu não quero ser o famoso, eu quero ser a igreja. Eu gostaria tanto que a gente chegasse a uma época na nossa vida em que os grandes líderes, tão influentes que são, fossem tão comuns ao sucesso da igreja, a semelhança daqueles que vieram perseguir Jesus, que eles não sabiam quem era. Foi necessário dar um beijo para distinguir quem era Jesus entre os 12. A missão tem que ser maior do que nós.
unção no teu coração. Os homens vão ficar ofendidos com o que ouviram, se eles não entenderem que eles ouviram um profeta chamando-os por uma missão. As mulheres, semelhantemente. Você está clamando para os céus tocarem a terra, para quê? Para ver o reino de Israel restabelecido? É isso? Desculpe, mas as cordas dos violões vão quebrar de tanto tocar, ele não vai vir. Jesus não veio para restaurar o reino de Israel. Ele não vai vir. O avivamento não vai vir para você se satisfazer e colocar um monte de troféus na sua prateleira de sucesso ou de Deus te usa, não. Escute bem, o Espírito Santo não foi nos dado para satisfazer os nossos próprios caprichos. O Espírito Santo foi nos dado para nos habilitar, para habilitados cumpramos a missão que nos foi conferida. Que o Senhor nos quebrante. Que o Senhor nos quebrante. Eu não estou pregando contra vocês. Eu estou pregando para que vocês continuem na caminhada que estão. Vocês continuem na pegada que estão. Cada vez mais profundo, cada vez mais intenso, cada vez mais forte. Porque tudo que vocês viveram é só um treinamento. Só um treinamento para onde Deus quer levar vocês. Só um treinamento para Deus levantar pessoas mais capazes, com chamados mais extraordinários, para que vocês expandam e cresçam de forma significativa. Nós podemos ter um ministério de música formado aqui. Eu sei que o espaço aqui na frente é pequeno, mas você pode fazer isso aí atrás. Fazer o quê? O que eu vou te pedir? Fala para Jesus te matar hoje. Fala para o Espírito Santo te matar hoje. Espírito Santo, mata esse egoísmo dentro de mim. Espírito Santo, tem um desejo profundo no meu coração, e que minha principal oração é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Foi essa oração que Jesus nos ensinou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Pare de viver o reino de Deus a favor da sua vontade. Pare de viver o reino de Deus a favor dos seus interesses. Pare de viver o reino de Deus a favor de você. Eu não sei, eu sou o primeiro a vir aqui na frente. Eu estou aqui e essa pregação me atingiu. Me atingiu. Se alguém quer se juntar comigo vindo aqui à frente, ou você se dobrando aí na sua cadeira, eu não sei o que você vai fazer. Principalmente os jovens. Eu gostaria tanto que Deus tomasse os jovens essa noite. Que Deus tomasse os adolescentes essa noite. Que uma nova geração de gente não egoísta, uma nova geração de pessoas apaixonadas por Jesus de verdade apaixonada por Jesus, homens de valores, homens extraordinários. Oh, e ele mandara lá baixo, ele mamamama. Ele candoro mamamama santeriandele mamamama. Ele cantoro lobriandele mamamama santeriandeles. Oh, aleluia. Se estiver muito cheio aqui à frente, se quiser se dobrar aí atrás, pastor, não estou fazendo nada de errado, mas eu não estou falando que você está fazendo errado. Então, se você está fazendo certo, é para você se tornar mais intenso ainda. Se você está no caminho certo, é para você colocar mais intensidade. Se você está andando com força, anda com mais força. Se você está sério, para você ter mais seriedade. Os tempos exigem isso.
Oh, se o grão de trigo não cair em terra e morrer, fica ele só. Mas se ele cair em terra e morrer, ele produz muitos frutos. Nós precisamos de uma geração de gente morta para si, homens do altar mortos para si, homens que não nasceram para o espetáculo, mas nasceram para uma missão, homens que não nasceram para o sucesso humano, mas para o sucesso divino, homens que realmente a missão e o propósito de Deus são maiores do que o seu próprio propósito e missão pessoal. Oh, aleluia! Homens a quem Deus pode ressuscitá-los para torná-los agentes dos céus na terra, homens e mulheres poderosos do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres como nazireus, homens e mulheres como avivalistas, homens e mulheres apaixonados pela igreja, homens e mulheres apaixonados por Jesus,